E com a pandemia, né? Muita gente não vai Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar das tuas bênçãos, minha vida está cheia das tuas bênçãos. Aonde eu tocar, abençoado será. Aonde eu tocar, abençoado será. Aonde eu tocar, abençoado será. Abençoado por Deus. Aonde eu tocar, abençoado será. Aonde eu tocar, abençoado será. Aonde eu tocar, abençoado será. Abençoado por Deus. Minha vida está cheia das tuas bênçãos. Meu olho está cheio das tuas bênçãos. Clínica da família, UPA, Lá não tem nada, no meio do mato. São horas de viagem de avião para você encontrar um posto de saúde. E quando o barco chegava, os índios já sabiam que ali tinha a solução dos seus problemas. Viagem da Amazônia. Mais de 20 vezes. Com certeza. Eu não sei como é que eu comecei, mas eu sei que eu fui ao todo 21 vezes para a área da Amazônia e 19 vezes no barco hospital. Era por causa do ICP, porque você foi trabalhar lá pela faculdade e me encontrou lá. Eu virou um projeto de extensão na universidade e foi um projeto que chamou muita atenção no mundo. Inclusive foi até um projeto que foi premiado pela Universidade da Espanha, mas depois, politicamente incorreta, eles tiraram o meu prêmio porque disseram que não podiam acompanhar de perto, então eles tiraram o prêmio e deram para outra pessoa. Mas, na verdade, assim, coisas que eu guardo com muita coisa, eu não sei também como é que eu entrei no Evangelho, eu só sei que o Wilson me chamou. Aí ser metodista e médica tem que trabalhar no Evangelho Médico. Trabalhei muito tempo, mas assim, no ICP, em vários lugares. Mas assim, a lembrança mais assim, marcante para mim foi quando a gente foi para Moçambique. Ah, tu foi para Moçambique, eu tinha esquecido. Eu ia até perguntar, tem uma pessoa que tem uma experiência em Moçambique, vamos ver se ela vai ter coragem de falar. Moçambique? Em Moçambique foi uma coisa bem Chocante. marcante. Sim. Mas assim, de qualquer maneira, assim, era um meu sonho dourado, era desde que eu entrei na faculdade de medicina, eu queria, Albert Schweitzer era meu ídolo, eu queria trabalhar na África. E depois disso eu ainda tive a oportunidade de ir para Guiné-Bissau, e quando eu estava em Guiné-Bissau, tinha uma ministra em Angola que me conheceu no Rio e perguntou se eu iria. Fui a convite, então, do governo de Angola, fui para Angola também. Mas as experiências assim, que eu tive, inclusive levando alunos para a maioria das viagens que eu fiz, eu acho que foi muito marcante para a minha vida pessoal, né? E para tudo. E para mim foi muito marcante. E esse ano eu fui, inclusive, no mês passado, homenageada como professora benemérita da Unirio por conta dos projetos de extensão que eu fiz e que foram ligados ao Evangelho Médio, à Igreja Metodista. Parabéns. Graças a Deus. Ali. Eu vi o Evangelho nascer
Sou filho da igreja de Cascadura e fui aluno do Wilson Bonfim da classe juvenis. Ele era professor da classe juvenis e eu era aluno dele. Depois eu fui discípulo do Wilson Bonfim do Ministério Pro Resgate, que era o Ministério Evangelístico em Cascadura. Maravilhoso. Sempre seguindo os passos dele. Depois ele foi para a Faculdade de Medicina, aí eu também depois entrei na Faculdade de Medicina. Só que aí o Wilson seguiu a área missionária e eu segui a área teológico-pastoral, né? Fui fazer Faculdade de Teologia no Bennett e participei de algumas campanhas aqui no Rio, antes de ser um médico efetivado no Vangmed, junto com o Dr. Ana em sua época, né? Trabalhamos depois do ICP, já com esse problema do trailer, né? E foi uma honra, irmãos, é uma alegria, é uma glória, como a Sônia falou, é um privilégio para nós médicos, profissionais de saúde, que não são da área de saúde, mas da área do apoio, que é muito importante, todo aquele processo de triagem, de acolhida, né, de acolhimento, e os irmãos mais necessitados nas áreas periféricas do Rio, do interior do Rio, são acolhidos com muita dignidade, com muito respeito, uma evangelização verdadeiramente integral, né? Então eu acho que o que mais me marcou como médico não foi nem tanto o atendimento de saúde em si, mas foi aquela evangelização integral, as pessoas sendo acolhidas, o trabalho evangelístico, o culto evangelístico, né? Que os pastores faziam, o pastor Marco Antônio, a pastora Selma, a pastora Tinha gente que era curado antes por eles, por até um problema. Chegavam na cabine médica já curados, né? Teve milagres doidos, essa aqui, lembra do, muita né? cura. Então é isso, é um privilégio ter participado desse projeto. E dali a gente, com o brilho dele, né, para a missão, o amor dele para a missão, contagiava não só eu, mas muitos ali em Cascadura, então, como o Nelson falando, né, e ali, depois dali fomos para o projeto missionário de férias. Já quando eu fui para o Evangelmed já estava já 5 anos, né, de projeto missionário de férias. E aí o Wilson ligou lá para cá, deu já 2 anos de seminário. O Wilson, olha, 2 anos de casado, seu Darcy está doente, está precisando do administrador aqui, ó. O trabalho é duro, você aceita? Eu falei, aceito sim. E na minha primeira nomeação, é pastor capelão, e dali foi embora, a gente, Rio, São Paulo, Recife, Manaus. Espírito Santo errando o caminho, que a gente pode mudar. E a gente, foi muito interessante essa viagem marcante em Pernambuco, a gente lá em Passu, lá no Limoeiro, já destinado para ir lá para a igreja lá, no interior, aí o SD pediu que fosse em Passira. Aí o Wilson foi, não, vamos olhar se tem material para ir, né, pelo menos 3 dias. Aí chegou lá, tinha uma senhora com espírito de loucura, né, uns 40 anos na cidade de Passira. Aí ela foi lá, os parentes foram no atendimento e o familiar pediu que fosse na casa dela, né, fazer oração, e o pastor Marco foi, acompanhado com outros irmãos, e fez a oração lá e o Senhor curou ela naquele dia. E aí o pessoal ficou surpreso e aí chamou o marido, ó, vem da tua casa que está acontecendo lá algo milagroso lá. E quando ele chegou, ela estava lá sentada, né, juízo perfeito. E aí o evangelista de Limoeiro perguntou se podia abrir um ponto de pregação lá. E ele aceitou. Eu não posso nem falar nada, minha esposa está aí saudável. E lá o ponto missionário já abriu com 250 pessoas. Glória a Deus. A igreja metodista lá em Passira. E é que eu sempre, quando ministro na igreja e falo sobre isso, eu falo, o evangelista não precisa nem falar nada, só deixar a irmã sentada do lado dele, porque ela era conhecida na cidade. E outra experiência no Recife, uma jovem de 16 anos, ela chegou lá com o joelho atrofiado, aí passou pelo Dr. Wilson, aí o caso era grave, e ele falou, antes de ir embora, passa lá nas irmãs para orar. E a menina foi lá orar. Nordeste, né? Isso.
A Norma estava lá, começou a orar pela menina e os nervos da perna dela começou a se mover. O Senhor falou comigo, abre os olhos e vê. A Norma orando e o joelho dela foi se movendo, ela esticou os pés, botou no chão. E a Norma falou, se você crê, você ande agora. Ela deu um passo, deu dois, a minha irmã começou a chorar, a glorificar. E fundamental, ela estava com 8 parentes juntos. E não só ela aceitou Jesus, como aqueles 8 parentes que estavam junto com ela. Foi assim um júbilo ali tremendo, o pessoal, assim, o poder de Deus mesmo naquele lugar. E eu sempre que tenho oportunidade eu conto sobre isso. Eu tenho duas histórias, não tinha, no local não tinha, ela tomou um tombo e a perna encolheu. E não tinha solução. Aí levaram numa sala à parte, nós oramos em nome de Jesus e de repente, né, todos viram os ossos, o nervo começou a se estender, a perna, porque ela estava com a perna encolhida, encolheu o nervo, ela mancava. E ali a perna voltou ao normal. E toda a família, naquele momento, aceitaram Jesus. E a outra experiência que eu tenho foi na África. Nós estávamos fazendo uma visita pastoral. Não, e aí foi na clínica, e ali aquela menina, ela foi abusada e ela espumava, né? E não tinha como fazer nada, ela não falava, estava praticamente em coma. E ali foi um quadro assim, bem difícil, porque nós tomamos, eu pelo menos tomei conhecimento ali na África, que todas as mulheres que eram abusadas, elas eram abandonadas pela família. E elas estavam no hospital sem ninguém. E eu me lembro que o pastor, não me lembro o nome dele agora, ele me fez um pedido para que eu ficasse naquele lugar. Para que eu ficasse com ele, para poder ajudar aquela menina. E ali, na hora que ele fez o pedido, dentro de mim, Deus falou no meu coração que eu não deveria ficar, que eu deveria voltar com a equipe. Porque, geralmente, no trabalho do Evangemed, teve lugares que a equipe vinha embora e eu ficava. Por exemplo, em Manaus, a equipe foi, eu trabalhei no barco com a equipe, e tivemos assim, eu fui várias vezes, mas teve uma época que nós retornamos para Manaus e eu estava assim, do lado de fora da cabine, do dormitório, né? E eu olhei para o céu e eu escutei uma voz, todos vão voltar e você vai ficar. Eu digo, eu não vou ficar aqui não, porque como é que eu vou voltar de avião sozinha? Eu nunca viajei sozinha e Deus falou no meu coração, você vai ficar. E eu fiquei ali na casa de uma pastora e na igreja metodista de Manaus não conhecia o trabalho de libertação. Eu abri um trabalho de libertação, treinei 13 pessoas, não sei se continua, mas o trabalho foi uma bênção. E nesse trabalho, para finalizar, tinha uma senhora que ela tinha 20 anos que ela não saía de casa. Ela tinha uma depressão. 20 anos, morava na rua da igreja. A filha dela frequentava a igreja, mas ela não saía dentro de casa. Ela entrou no quadro de depressão, porque nem no portão ela não ia. E nesse dia, a filha dela conseguiu trazer até a igreja. Nós oramos por ela, que não foi só eu, nós oramos por ela. E ali ela ficou curada, ela ficou liberta. E ela me presenteou até com um anel, né, com iniciais do meu nome de ouro. E ela disse, para nunca mais você esquecer. Eu falei, mesmo que a senhora não me desse esse anel, eu não vou esquecer do milagre que Deus fez. Então são as 3 experiências que eu tenho. Apesar de eu não participar do barco, de viagens fora do Rio, quando eu trabalhei, eu saí em 2001, mais ou menos, que eu saí do Evangemed. Era só aqui no Rio. O máximo que ia era Volta Redonda, era tudo só no Rio. Mas teve um menino que eu nunca mais esqueci, já tem 22 anos, eu nunca mais esqueci o nome dele, Isaqueu, era uma criança.
Isso sem contar as maravilhas que a Elizabeth contou, que todos nós, que ele contou, de restaurações, da parte de estética, essas coisas de autoestima. Mas o Evangemed, para mim, não foi só em relação à minha profissão. Eu sou dentista, aí eu consigo trazer uma qualidade de vida na área da saúde bucal. Não, para mim não. Eu vi coisas que foram transformadoras na vida das pessoas além. E esse menino foi isso. Ele tinha 9 anos, ele não tinha certidão de nascimento. O garoto não podia estudar porque não tinha certidão de nascimento. Não tinha vida, o menino, porque foi lá em Tinguá, eu não esqueço até hoje, como a gente gravava uma estrada, não sei o quê. Foi em Tinguá, o trailer ficou lá 1 mês, então a gente ia lá todo dia, eu atendi o menino. Igual ela falou, fiz tudo que eu podia fazer, restaurei a boca do menino, mas fui mais além, para honra e glória do Senhor, porque ele não tinha certidão de nascimento, não podia estudar, a avó que cuidava, ele foi abandonado pelos pais, não sei o quê. E a minha mãe conhecia uma moça, não sei se é a Fundação Leão 15, Leão 13, não sei o quê. Falei com a minha mãe arrumou uma moça lá, eu encaminhei essa avó, que coitada, não sabia nem como proceder para o garoto ter uma certidão de nascimento. Aí encaminhei. Eu não tive mais notícia dele, acredito que tenha conseguido. Mas é isso que eu queria dizer. O Evangemed e além do que eu como dentista estava lá, proposta da saúde bucal. Mas a gente conseguia dar além, fora das libertações, das salvações de vida, essas coisas todas. Então eu me sinto muito gratificada o tempo que eu fiquei, não lembro quantos anos eu fiquei, pois eu lembro que eu saí em 2000, mas para mim foi maravilhoso poder participar. Tudo, né? Vivi era bebê, era pequenininha quando eu comecei. Aí a doutora Vivi aí, Foram Inês. muitas experiências. Vivi aí como criança, acompanhando a Glaucia. Tudo bem? Vivi participa desde que pequenininha. Eu fui para muitas dessas viagens, bastante mesmo. Só não fui para Moçambique, que é uma coisa que eu gostaria muito de ter ido. Mas, vamos lá. Me marcou bastante algumas viagens para o Nordeste, principalmente a primeira vez quando eu fiquei com a Sônia, que foi aquela viagem. Que foi quando eu comecei, eu sempre me interessei, né? Eu já participava desde bem novinha, quando eu ia nos projetos aqui do Rio e tudo, nas comunidades aqui. Mas quando a gente foi pro Nordeste foi bem marcante, porque eu já estava maiorzinha, assim, aí a Sônia aproveitou e me colocou para trabalhar com ela. Eu ia lá, pegava remédio na farmácia, ela deixava carimbar as receitas, me sentia, assim, super médica, entendeu? E aí, aí aconteceu de uma situação de vir uma criança lá que tinha um problema de refluxo, assim, muito grave, né? E ele estava extremamente emagrecido, a criança. Desnutrido mesmo, era pele e osso, tadinho do bichinho. E aí a Sônia pediu, e aí meu pai parece que tinha tido um problema semelhante quando era criança também e tudo mais. Aí a Sônia pediu pra eu orar pelo menino, e eu na minha inocência lá, né, na minha fé ainda infantil, Deus honrou minha oração, porque o menino chegou no dia seguinte, não tinha tido mais nenhum episódio de vômito. Então aí foi um milagre que Deus fez na vida daquela criança. E claro, ali, né, já no meu início de fé, né, me impactou bastante, assim, mas o Evangemed, além dessa experiência, acho que mudou completamente, assim, a minha vida, porque hoje, assim, eu trabalho na área da saúde, eu vejo quão diferente e especial era o trabalho de vocês, assim. Porque, infelizmente, a gente vê muito no dia a dia aí o descaso, mesmo dentro, assim, as pessoas vivem num modo automático, assim, de ser do dia a dia, frieza dentro dos ambientes hospitalares, né? E o ambiente do Evangemed é totalmente o inverso disso. Havia extremo amor, assim, abundante e muita compaixão pelas pessoas, de uma forma sobrenatural. Então, e hoje eu sei que meus pacientes conseguem ver isso em mim, que eles são sempre... me falam isso, doutora, você é diferente, doutora, não sei o que, às vezes eu tô andando assim no corredor, naquela loucura daquela clínica que é bem parecida assim. Eu tô em Guaratiba agora num ambiente assim que é bem também difícil, muito vulnerável, né? E às vezes eu vejo eles falando assim, essa doutora é boa, não sei o que, eu sei que não sou eu, sabe? É algo que vai além, que é o Espírito Santo de Deus que age sobre nós, que vocês são exemplos todos pra mim, assim, então eu sou muito bem-aventurada por ter
e abençoada por ter participado disso e ter me inspirado na vida de todos vocês. Claro que meu pai e a Sônia assim, são mais referências que eu tive mais proximidade, mas todos vocês assim, eu tenho muita admiração, estou muito feliz por estar aqui. Vocês são bens. Vivian, eu não sei se você lembra, mas não sei de quem foi a pergunta também. No voo de volta, o Wilson vai lembrar disso, ele ganhou primeira classe. E aí ele tinha que ficar sozinho, lembra? E aí você falou, Selma, vai lá para a primeira classe. Lembra não? Que eu vou ficar lá com as meninas, mas alguém fez um... tinha que estar todo mundo. Mas assim, alguém fez uma pergunta, não sei se foi para você ou para Raquel. E a resposta de uma de vocês marcou muito minha vida naquela viagem. Perguntaram o que você mais gostou. E eu acho que foi a Ana Raquel que disse, eu vi Deus. Eu mais gostei foi de ver o milagre de Deus. De poder de Deus. Uma criança assim. Então assim. Uma passageira que eu estava indo com 10. Isso. Você gostou? Eu gostei. Mas dizer que era praia, alguma coisa. Aí ela não, eu mais gostei de ver o milagre de Deus. Então aquilo marcou muito a minha vida de ver a fé de uma criança tão nítida, tão clara e tão... um Deus tão claro para ela, simplificando. Eu fiquei extremamente impactada com a declaração de fé que ela teve. Amém. Eu vou pedir para uma pessoa falar no celular. Eu pensei que a gente ia fazer lá dentro e eu usar a televisão. Mas aí, como a Glaucia falou que tá fresco e a gente volta para cá, acabou que eu esqueci da televisão. E não, quer dizer, nem daria para botar aqui. Então eu vou pedir. No Bennett, e aí ele já estava sem hora para dar uma parada, mas precisava trocar o óleo do carro, que ele ia para São Paulo. E aí então eu peguei a pista do canto da Avenida Brasil e vim numa velocidade mais baixa, né? E aí eu falei assim, aqui na Avenida Brasil tem algumas empresas que vendem um óleo menos caro. Aí então ele falou, não, mas não tem tempo não, porque as minhas crianças, né, era essa daí e a outra mais nova. A gente tem que apanhar ela no colégio. Eu falei, não, rapaz, mas é rapidinho. Aí cheguei ali em Bom Sucesso, entrei num posto de gasolina a 40 por hora. Entrei direto, aí falei com uma pessoa, com duas, com três. Na quarta pessoa era a gerente. E aí contei a história para ela da necessidade do balde de óleo, porque o motor era muito grande, pegava 18 litros de óleo na troca, né? E de forma que... aí então ela falou assim, quer dizer que o óleo é para o carro da obra de Deus? Aí eu falei, Aí então ela chamou um frentista e falou assim, fulano, vai lá no depósito e põe aquele balde de óleo especial da Esso. Eu lembro de 20 litros, porque antigamente o balde de óleo era 20 litros, depois que passou para 18. E aí então trouxe, quando o rapaz botou assim, aí ela falou, quer dizer que é mesmo para a obra de Deus? O balde é seu. E ele estava sem dinheiro. Aí ele ficou assim, dizendo, esse cara é maluco. E aí então pegamos o balde, botamos no carro, viemos embora, ganhamos o balde de óleo sem pagar um tostão. Nós reunimos 250 pastores entre Nazaré, Ô Wilson! Por que você não tira? Vou daí pra cá, sai todo mundo. Como é que foi? Porque você tá no ângulo maior. Eu pedi pra cada menina tirar. Minha irmã, ela assim, pelo Dá pra sair. Espero que sim. o Cris, o Cris. Aqui, ó.
Ó, vamos descer aqui, vai ser mais inteligente. É que eu sou médico, eu não sou Não, é pra ir. Não, aqui ele vai tirar de cima, aí parece que...